Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui. O ano passado tive esta honra também de participar neste seminário. Portanto, é sempre um gosto e agradecer de modo pessoal à Clara por este convite, pela sua, agora que se falou, pela sua resiliência, pela sua defesa deste território e pelo trabalho que tem feito na Montopasto. De facto, vamos falar de One Health, não é? Uma só saúde, é assim um termo. Nós hoje vivemos um mundo cheio de conceitos que às vezes não sabemos bem o que é que significam. De facto, este conceito, que é novo, mas que tem, eu diria, dezenas de anos de aplicação, e para quem é veterinário, isto está aqui é uma preocupação sempre, porque tem a ver, está relacionada com esta relação entre a saúde humana e a saúde animal, obviamente entrando também aqui quando falamos de sanidade vegetal, dos temas ambientais, mas hoje, obviamente, concretamente, relacionar aquilo que é a saúde humana com a saúde animal. E se esta sessão fala um pouco de valor económico, para nós é mais fácil, se calhar, ou pelo menos para mim, introduzir a sessão não pelo que se gera de valor, mas mais fácil pensarmos naquilo que muitas vezes se perde em valor por não priorizar o tema da saúde animal. Se calhar é mais, também pensamos um pouco em saúde animal, pensamos muito diretamente naquilo que a falta de saúde animal ou as doenças podem causar diretamente na produção pecuária. Isto é fácil de pensar do ponto de vista produtivo ou de produtividade ou na reprodução, o impacto que as doenças podem ter, mas se calhar vale a pena também pensar não só nesse impacto direto, mas naquilo que também são impactos indiretos da saúde animal. E uma empresa como o Montopasto, que exporta, uma empresa exportadora, e neste setor haverá muitos de vós que também são exportadores, o impacto da saúde animal não é exclusivamente na saúde animal, nos animais, diretamente, mas tem esse impacto muito relevante naquilo que são os mercados. E, portanto, ao nível de exportações, e um país como Portugal, em que a exportação e o valor acrescentado que gera é muito relevante para esta atividade económica e, portanto, a saúde animal tem esse impacto. E, por outro lado, nesta relação com a saúde humana, é muito relevante também pensarmos, talvez é um tema que é uma só saúde, quando falamos de saúde humana, é um tema muito relevante, que são as doenças zoonóticas, as doenças que são transmitidas dos animais para os humanos e que nos podem afetar a nós, à nossa saúde, e que muitas vezes pensamos diretamente aquilo que nos pode afetar a nossa saúde, mas também aquilo que afeta nos animais pode ter um impacto na cadeia alimentar e colocar em causa o abastecimento. Aquilo que muitas vezes se chama food security, ou segurança alimentar, no sentido de colocar em causa o abastecimento ou o fornecimento de alimentos. E, portanto, entendo aqui também a Maria do Carmo, de uma entidade pública, o Estado, perante a saúde animal, é sempre um receio enorme, não é? Porque diante de um surto de uma doença relevante ou de impacto, o que se gasta, do ponto de vista de vigilância, de suprir, do ponto de vista económico, os produtores, da própria resposta e da operação a um surto de uma doença, tem um impacto muito relevante. Nós vivemos isso na saúde humana com o Covid, percebemos isso. Na saúde animal é uma história que já tem dezenas ou centenas de anos. Como é óbvio, a ciência, se quiserem, neste aspecto tem evoluído, não é? Passou muito de avaliar os custos diretos para modelos económicos que procuram avaliar, por um lado, o impacto da saúde e como é que a saúde animal, ou o impacto diretamente da saúde animal, se transforma em perdas monetárias. Depois, numa terceira derivada, olhar para a cadeia e para impactos macroeconómicos, como é que um país com crise de saúde animal, qual é o impacto no PIB, qual é o impacto na economia. E depois também, numa última derivada, um custo-benefício de âmbito social. Ou seja, olhar para um pouco qual é o impacto que a saúde animal pode ter do ponto de vista humano, na saúde humana, na saúde pública. Apesar desta evolução, nós continuamos a ter lacunas muito relevantes. Não é? Por um lado, sabemos pouco sobre o impacto a longo prazo das intervenções que temos em saúde animal. Sabemos que as intervenções são feitas muitas vezes reativamente e sabemos pouco sobre o impacto a longo prazo. E também acabamos por saber pouco sobre como é que muitas destas melhorias, qual é o retorno do investimento que nós temos por investir em saúde animal. Nós sabemos muito do que é que gastamos,
mas sabemos pouco porque é que vale a pena investir em medidas preventivas. Não é? É fácil perguntar quanto é que se gastou na resposta a um surto de doença, mas é muito difícil às vezes de obter uma resposta quanto é que eu ganhei por investir em saúde animal. E, portanto, isto são lacunas que acabam por, de certa maneira, moldar as intervenções, quer das agências públicas, quer das empresas. E, portanto, a saúde animal é, sem dúvida, uma questão económica fundamental, por todas estas dimensões que acabei de referir, mas também é uma questão de saúde humana, pelo tema que falei das zoonoses e outro tema muito relevante hoje em dia na Europa, particularmente, que é o tema da resistência antimicrobiana. E, portanto, temos esta noção clara do impacto que a saúde animal pode ter no lucro das empresas, no comércio, nos mercados, em todas estas dimensões. E, portanto, sem dúvida que vivemos um tempo, e agora falámos do futuro, e vivemos tempos críticos, porque estamos diante de muitos desafios no âmbito da saúde animal, e a questão sanitária talvez uma das maiores ameaças à produção animal. E, portanto, é de facto um tempo em que é fundamental haver um investimento em prevenção, em controle que possa beneficiar a todos, em particular, obviamente, os agricultores, a saúde pública, os consumidores que têm produtos a preço adequado e, sem dúvida, que podem beneficiar um país como Portugal que quer fazer este caminho do ponto de vista económico ligado a este setor. E, portanto, agradecendo aos meus colegas de painel, começava pela doutora Maria do Carmo, que nas suas funções públicas, eu tenho que manter aqui a falar para o microfone, senão não me ouvem, enquanto médica veterinária da DGAV, obviamente esta entidade pública tão relevante e autoridade nacional para a saúde animal, e pensando um bocadinho nesta perspectiva que acabei de referir, e agora vamos tendo estas notícias destas doenças que se vão aproximando do nosso país, e algumas que reapareceram, outras que aparecem. A minha pergunta tem a ver, será que continuamos a ter uma visão limitada da saúde animal, que apenas tem impacto direto sobre a produção animal e que acaba por originar uma postura reativa e não proativa, digamos assim, nas abordagens ao controle e à prevenção, e que abordagens, olhando agora para o futuro, com todo este portfólio, a panóplia de impacto que a saúde animal tem, como é que uma entidade pública como a DGAV pode fazer face a estes desafios? Boa tarde a todos, obrigada, João. Quero só agradecer ao Nuno Basto, em nome pessoal e em nome da DGAV. Quero lembrar também que está presente a Sra. Diretora-Geral em todo o Conselho de Esteja e vai com certeza ajudar a sair destes problemas em que o João está aqui a pôr. Respondendo à questão, ou tentando responder, como é que a DGAV, como é que os organismos públicos em Portugal, nomeadamente a DGAV, enfrentam este mundo novo e estas situações novas, e como é que se as doenças são vistas de uma forma simples, ou como é que nós entendemos estas questões das doenças dos animais. A DGAV é um organismo do Ministério da Agricultura que é herdeira de mais de 100 anos de história, posso dizer. Já no início, o serviço foi criado em 1917 ou 19, não sei bem, já se preocupava, sim, com a saúde dos animais, sim, completamente, era o centro da sua ação, mas numa visão de procura da segurança dos consumidores e de saúde pública também. E não só. E era tomado, e isso consta nos documentos a que nós temos acesso, e era tomado como fulcral a defesa destes ativos como um ponto fundamental para fomentar aquilo que chamavam a indústria pecuária. Estávamos no pós-guerra e era reconhecido que, de facto, era importante que esta visão integrada também para proteger a economia e para alavancar, de alguma forma, a produção pecuária como um ativo económico no país. Hoje em dia, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária é um organismo do Estado, do Ministério da Agricultura e do Mar, que tem como missão
a definição, a execução e a avaliação das políticas de segurança alimentar, saúde animal e proteção animal. Saúde e proteção animal. O que encerra um conceito multidisciplinar, ao fim e ao cabo. Temos a sorte, digamos assim, de Portugal ter um organismo que concentra em si todo o conjunto de matérias que concorrem depois para a produção das evidências que são necessárias para garantir precisamente aquilo que é necessário e essencial ao comércio, ao livre comércio dentro da União Europeia, ao livre comércio da carne, dos animais vivos e dos produtos associados. Porque o livre comércio dentro da União Europeia não é bem um livre comércio, como todos sabemos, é livre, mas exige que haja um cumprimento de matérias regulamentares, que são muitas, como sabemos, são talvez demasiadas, não sei, ou demasiado complexas. Neste momento estamos nos últimos anos temos procurado simplificar ou organizar melhor a regulamentação comunitária naquilo que tem a ver com as matérias da produção animal e da segurança alimentar, e estamos, diria eu, nesse caminho. A DGAV, em Portugal, tem também, para além desta missão que desenvolve de modo próprio ou em parceria com organizações, até com organizações da produção, mantém contactos muito estreitos e mantém uma interação permanente com organismos portugueses e não só, mas no âmbito do Ministério da Saúde e no âmbito da estratégia One Health. Temos contactos regulares, temos programas partilhados e temos uma visão, temos um horizonte comum com o organismo do Ministério da Saúde, nomeadamente na monitorização de vetores, tão importante que é, na monitorização de doenças de algumas zoonoses, e portanto temos essa visão, digamos assim, aberta da saúde dos animais. O que é que fazemos na nossa prática? O que é a nossa, quais são os grandes domínios? Em primeiro lugar, controlo. O controlo, nós neste momento na DGAV temos como debaixo de um chapéu que chamamos de proteção animal. Ao fim e ao cabo, uma abordagem que começa na identificação e registro dos animais, como sabemos, que está ligada à produção animal. Desde que nascem os animais, e aqui estamos a falar de animais das espécies pecuárias, não estou a referir a outras espécies, porque é por isso que aqui estamos. Desde o seu nascimento, os animais são sujeitos a regras e à aplicação de regras que são levadas à execução de acordo com planos que a DGAV tem em Portugal. Tudo começa na identificação do registro, mas depois continua num acompanhamento dos modos de criação e produção dos animais, incluindo sempre as questões da bioética, que tão importantes são, a alimentação animal e as matérias-primas que são utilizadas na alimentação dos animais, os medicamentos que são tratados ou que são usados para a profilaxia das doenças. Tudo isso são matérias que são levadas pela DGAV dentro deste domínio da proteção animal. E, para além disso, ainda temos os programas de erradicação e de controle de determinadas doenças, nomeadamente zoonoses, e isso tudo isso concorre para no caso das doenças, temos como objetivo erradicar doenças e estabelecer zonas indemnes e áreas indemnes de doenças, explorações, áreas e o país. Isso tudo é feito com 3 grandes objetivos: segurança da cadeia alimentar, saúde pública e abertura de economia ao fim e ao cabo, porque é isso que permite, volto a dizer, é isso que permite o livre comércio. É o facto das explorações estarem
da produção e toda a cadeia estar perfeitamente resguardada, ou acompanhada e controlada. Isto é a nível de controle oficial. Para além disso, e falando das doenças que hoje em dia nos preocupam, aos produtores todos e a nós, muito em particular, enquanto autoridades oficiais, temos, a DGAV mantém, e há muitos anos, programas no âmbito da vigilância, planos de contingência. Os chamados planos de contingência são, nem mais nem menos, do que a manutenção de diretrizes e de meios que nos permitem, em caso de suspeita de uma doença exótica, e sob uma cadeia de comando única, a nível nacional, depende, neste momento, da sua diretora-geral, que se está a ouvir, sob uma cadeia de comando única, tomar imediatamente as diligências necessárias para a abordagem regulamentar, claro, da situação, notificação de doença. E depois permite-nos também saber e ter perfeitamente definidos quais são os meios que precisamos, tê-los disponíveis e poder, de uma maneira muito rápida no tempo, atuar, tendo em vista que a situação não progrida, não se dissemine, não haja uma dispersão da doença, caso se confirme. Portanto, estes planos de contingência existem desde sempre, permitem-nos, na nossa rotina, enfim, e nos últimos anos temos tido, desgraçadamente, mas é assim, mas temos tido de lidar com situações de doenças deste nível, que exige a atuação de planos de contingência, nomeadamente a gripe aviária e da alta patogenicidade. No passado, nos anos 90, salvo erro, são os últimos, assim que me recordo, tivemos casos de peste suína africana, tivemos doença vesicular dos suínos, portanto, todas estas doenças que exigem, que são as chamadas doenças exóticas ou as doenças da determinada lista da OMS. Estes programas são levados a cabo pela DGAV em parceria, como disse, no caso do controlo, e é importante sublinhar isso. Como é que nós, face àquilo que se tem passado nos últimos anos, porque vivemos de facto num mundo em que o risco aumentou muito, por globalização, por movimentos de viajantes, muitos, e muitos com origem, que nem sempre, com origens de países que mantêm doenças, em situação de endemia, doenças que para nós são exóticas, porque o clima vai ter propiciado nos últimos anos a manutenção e o desenvolvimento de algumas espécies de vetores, por exemplo, que não nos eram comuns, mas e isso é mau. Portanto, tudo isto cria uma situação de risco que nos leva a uma maior atenção, claro que sim. Como é que a DGAV tem lidado com isto? Ora, a DGAV, nos últimos anos, tem multiplicado os canais de comunicação para os produtores. Isso são evidências, tem multiplicado as plataformas de colaboração, tem multiplicado a formação, as ações de formação para os produtores, as ações de formação para os seus técnicos, a realização de simulacros. Recentemente, há pouco tempo, tivemos um simulacro aqui no Alentejo. O simulacro é uma ação de simulação de uma ocorrência, e foi neste caso de doença nodular contagiosa. Que, ao fim e ao cabo, visam preparar as pessoas que têm que estar preparadas para o caso da situação acontecer, não é? Desde os produtores, aos médicos veterinários, assistentes das explorações, aos próprios técnicos dos serviços oficiais. O investimento em formação, sobretudo, forçando também que esta formação tem abordado, para além das doenças em si, portanto, procurar que as pessoas conheçam, quem está na fileira do setor, conheça os sintomas, que não se baralhe e que possa não, de imediato, ter dúvidas e, nesse caso, comunicar. Portanto, divulgar a informação sobre as doenças, divulgar, sobretudo, informação sobre a necessidade de que as pessoas percebam que há um risco e que, para que esse risco se reduza, é preciso que as pessoas estejam atentas e que tenham a noção e a percepção de como é que se podem proteger.
Estou a falar de um chavão chamado biossegurança, com que temos procurado chegar aos produtores o mais possível, sempre numa perspectiva de que possam melhorar o seu conhecimento e estar preparados para o caso de acontecer alguma situação, e esperemos que não aconteça. Mas pronto, a estratégia da DGAF tem sido, a abordagem mais recente tem sido esta, tem sido multiplicar a comunicação, manter os programas também colaborativos com o Ministério da Saúde, o programa Vivo, os programas civis. Há uma série de plataformas que permitem hoje em dia aos produtores ou aos cidadãos em geral, se detectarem um animal ou uma mortalidade anormal, qualquer coisa que acham anormal relacionada com animais, até de espécies silvestres, que é outro tema que aqui também importa, que o possam comunicar sem dependência de ter que alguém atender o telefone. Portanto, podem fazê-lo e isso é, ao fim e ao cabo, uma das vias que temos procurado manter e que a Direção-Geral tem levado a cabo nos últimos tempos. Portanto, reforçar bastante a comunicação, a informação, a divulgação, não deixar de esquecer e estar constantemente a lembrar que nós estamos. Eu tenho pena de não ter trazido um mapa que vi ontem, enquanto estava a preparar, mas um mapa em que se vê um mapa da Europa com a Turquia e a febre aftosa. E onde se vê que estamos, de facto, rodeados de situações que, enfim, ao mínimo descuido, entrarão cá. É muito fácil com aquilo que se passa hoje em dia. A Europa tem investido muito em erradicação e controle de determinadas doenças e nestes sistemas, e tem regulado e tem fomentado ativamente a preparação dos seus agentes, mas é claro que não. Pronto, é isto. Muito obrigado, acho que foi muito claro. Miguel, estou Miguel Matos, muito obrigado. Eu, quando preparava aqui as perguntas, pensava que, de facto, a indústria farmacêutica também está num processo de mudança, não é? Porque tem tido um papel muito relevante na prevenção e no tratamento de doenças, mas que, ao fim e ao cabo, muitas vezes, no contexto em que vivemos, até pelo tema da resistência antimicrobiana, tem cada vez menos ferramentas, ou algumas delas disponíveis. Os custos de desenvolvimento também são enormes, não é? E levam muito tempo. Que alternativas podemos esperar da indústria farmacêutica, ou seja, de novas soluções, olhando um pouco para o futuro? Obrigado, João, pela pergunta. Cumprimento os meus companheiros de painel e também a Monte do Pasto, e queria expressar a alegria que as Aletis têm da parceria que temos há tantos anos. Expresso isto especialmente à Clara Moura Guedes. Respondendo à pergunta do João, eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que, portanto, os desafios que têm a ver com a terapêutica e que envolvem a indústria farmacêutica no seu todo, neste enquadramento que o João já fez, relacionam-se fundamentalmente com a terapêutica antimicrobiana. E isto é especialmente relevante neste setor dos animais de produção, no qual se utilizam mais de 95% dos antibióticos que são utilizados em animais. Isto, sobretudo, porque ainda se faz muita antibioterapia em grupo. Neste momento, a legislação europeia proíbe a prevenção com recurso aos antibióticos, mas ainda, fruto da importância que as infecções bacterianas têm na produção, ainda se faz, porque tem que se fazer. Para reduzir os efeitos produtivos e no bem-estar animal, ainda se faz muitas vezes o chamado tratamento metafilático, que é, em face de um surto de doença bacteriana, intervir com tratamento em massa com antibiótico para evitar prejuízos muito grandes e salvaguardar o bem-estar. Portanto, com este enquadramento, penso que importa sublinhar que nestes últimos anos, e olhando para aquilo que são os targets que a União Europeia estipulou através do seu plano estratégico chamado Farm to Fork, que tem como horizonte 2030, portanto, partindo do que era o consumo de antibióticos em animais de produção em 2018
proposto reduzir em 50% até 2030. Portanto, destes 50%, na Europa já foi possível atingir metade deste caminho. Portanto, isto, obviamente, não representa um baixar de braços, pelo contrário, porque o fim, quando nos aproximamos dos objetivos, normalmente é mais difícil fazer o trabalho, mas de qualquer maneira é estimulante. Por outro lado, a regulamentação é um instrumento que envolve os medicamentos, concretamente os antibióticos, que entrou em vigor todo ao mesmo tempo, foi aplicável a partir de 2022 na Europa toda, pressiona de uma maneira bastante evidente e com a regulamentação precisa aquilo que se tem que fazer para reduzir os antibióticos em animais, especialmente os animais de produção. Dito isto, o que é que se perspectiva, o que é que a indústria farmacêutica tem no horizonte para combater as infecções bacterianas, salvaguardando aqueles dois princípios que eu apresentava no início, portanto, a produção e o bem-estar animal, claro, mas ao mesmo tempo alinhando com esta necessidade de proteger a saúde pública, porque as antibiorresistências transferem-se das bactérias dos animais para aquelas que afetam os humanos, e portanto é necessário salvaguardar os antibióticos por esta razão. Por um lado, as apostas preventivas clássicas, obviamente a vacinação, as ferramentas vacinais não só contra as infecções bacterianas em si próprias, que serão um alvo concreto, específico deste âmbito que discutimos, mas não só porque muitas das doenças dos animais são síndromes multifatoriais e que envolvem múltiplos agentes infecciosos, e portanto tem havido um esforço, um afinco da indústria farmacêutica e concretamente na Europa, no sentido de desenvolver ferramentas vacinais que permitam prevenir e ter que tratar menos. Apesar de tudo, vai ser sempre necessário tratar, porque por muito que se previna, há fatores que não são... Já a prevenção não é perfeita, o mundo não é perfeito, e há outros fatores ambientais, etc., e maneio, e sociológicos, etc., que exigirão sempre a existência de ferramentas que permitam tratar os animais quando eles adoecem. O que é que se pode perspectivar? Isto é bastante aspiracional, isto que eu vou partilhar convosco, embrionário, diria mesmo, mas aspiracional. Existe um âmbito muito interessante do qual já existe experiência na indústria farmacêutica veterinária, que é o âmbito da imunoterapia. Tem um espaço gigante já na medicina humana, que no âmbito da veterinária vai ter o seu espaço, ainda não no tratamento de infecções bacterianas, mas já de uma maneira bastante interessante e expressiva, no tratamento de doenças, nomeadamente nos animais de companhia, de doenças relacionadas com o bem-estar dos animais, com a dor articular, com as doenças da pele, etc. E, portanto, com resultados terapêuticos extraordinários verificados pelos donos destes animais, que eles lidam todos os dias de perto. Existe, naturalmente, uma perspectiva em torno da imunoterapia, os chamados anticorpos monoclonais, de que se possam desenvolver este tipo de ferramentas terapêuticas, que não são antibióticos, são anticorpos, dirigidos concretamente para porções dos seus alvos, neste caso seriam as bactérias, e neutralizando-as sem ser preciso recorrer aos clássicos antibióticos. Porque é que estes projetos são embrionários e, dizia eu, aspiracionais? Porque tudo o que são medicamentos novos, como o João também já referiu na sua introdução, requerem um esforço gigante e moroso, não só do ponto de vista do investimento, mas no caso também, concretamente, dos animais de produção, que inclui a segurança dessas novas estratégias terapêuticas para nós que somos os consumidores dos alimentos que depois vêm desses animais. E, portanto, para os cães e para os gatos será mais simples, de certa maneira, do que para animais de produção. Portanto, existe um pacote no desenvolvimento de novas soluções para este tipo de animais, que é mais complexo do que é para os animais de companhia. O que é que eventualmente pode estar na carteira? Isto, consultando o que vai saindo de notícias, ainda no âmbito do desenvolvimento académico
em fases embrionárias do desenvolvimento dos produtos propriamente ditos, portanto, as chamadas pré-clínicas. Existe um projeto muito interessante de anticorpos deste tipo, muito promissores contra os Staphylococcus aureus, causadores de mastites em bovinos. Os Staphylococcus aureus são um agente muito difícil de tratar nos animais e nas pessoas, e potencialmente grave nas pessoas, pode causar infecções graves, multiresistentes. E, portanto, é promissor e penso que está numa fase de desenvolvimento já relativamente avançada. Existem também projetos, estes um pouco mais precoces, que visam infecções bacterianas graves no aparelho respiratório dos bovinos, que é frequentemente envolvido nestes animais de produção que têm atividade cárnica. Os horizontes não são bem conhecidos, eu diria que não se sabe, mas talvez não seja muito arriscado dizer que o horizonte médio prazo de 10, 15 anos, talvez surjam soluções destas que possam, de certa maneira, substituir os antibióticos. Obrigado, Miguel. Volto aqui, Maria do Carmo. Falámos assim brevemente sobre isso, mas agora vou-lhe dar assim alguns nomes. Temos o tema, que obviamente não está relacionado com o motopasto, mas temos o tema da peste suína, da febre aftosa, da dermatite nodular, enfim, várias doenças. Falou da febre aftosa, desse tema há pouco, e portanto vivemos já numa fase de olhar para essas situações e de avaliar o risco e o que é que pode vir a acontecer. Muitas vezes o setor fala da agência ou da direção-geral, o que é que espera do Estado, não é? Portanto, isto é sempre uma parceria entre o Estado e as empresas, na abertura de mercados, na saúde animal, na delegação de competências. Numa situação destas, em que nós temos estes riscos, o que é que podemos esperar ou alguém, a partir do Estado, de uma entidade que tem a responsabilidade sobre a saúde animal, espera do setor e da preparação para estas ameaças, digamos assim? O que é que eu acho disso? Eu acho que o que se espera do setor é que tenham noção de que têm que fazer o seu próprio caminho, não podem querer estar sempre dependentes do Estado e de alguém que vai fazer. Não, tem que haver um fomento, e isso, se calhar, a organização das fileiras é importante. As fileiras mais organizadas parecem ser mais resilientes e ter comunicam melhor e têm melhores formas mais eficientes de fazer passar a sua mensagem. Mas é importantíssimo que as fileiras fomentassem a prevenção. Prevenir é melhor que curar. Este é uma máxima, é um lema que é defensável, é sabido. Prevenir é melhor que curar e é mais barato também. Deve ser mais barato em alguns casos. A prevenção, ter noção dos riscos, ter noção e praticar a prevenção. Cada produtor e cada agente do setor ter esse nível de conhecimento é importantíssimo. É importantíssimo que tenham disponibilidade para conhecer e que não esperem sempre que as coisas sejam apresentadas à porta. Hoje em dia há muita disponibilidade de informação e muita disponibilidade, há muitos canais disponíveis. Portanto, a formação já não implica que as pessoas estejam todas numa sala, que se reúnam às 5h30 da tarde ou às 3 da manhã. Não. Hoje em dia, os webinars e isso tudo, e isso tem acontecido. E a DGAF tem patrocinado, isto é, tem participado, tem colaborado com as organizações de fileira, com as confederações, nomeadamente, na organização e com determinadas federações, na organização de webinars de divulgação de conhecimento e divulgação de regras e de informação sobre biossegurança, sobre como é que você pode proteger a sua casa desta situação. Depois, é muito importante que cada agente do setor sinta a sua responsabilidade, sinta que depende de si e é importantíssimo o seu papel, porque não pode haver
As pessoas têm que se sentir responsáveis dou um exemplo. Imaginemos que há uma suspeita que entra uma doença na casa de um produtor qualquer, uma empresa, ou produtor individual, numa empresa familiar, não interessa. Que entra uma doença destas doenças víricas exóticas que pronto, entra. E a pessoa até pode ter a noção de que aquilo alguma coisa não está a correr bem. Mas em vez de procurar ativamente saber o que é que se passa, procura esconder a situação porque não vai ter alguma maçada. Não se quer que isso não pode acontecer. As pessoas têm que ter a noção de que a sua resposta a um tipo de suspeita destas, ou suspeitas de doenças, sobretudo destas doenças emergentes, pode colocar em causa a sua casa, a sua exploração, a região, o próprio país. Porque estas febres aftosas e pestes suínas e as doenças nodulares e não sei o quê, não afetam apenas a exploração e não vale pensar que vai parar por ali. Porque, por algum motivo, estas doenças são consideradas doenças que os Estados se obrigam a erradicar. Erradicar é simplesmente acabar com elas, é não permitir que sejam alvo de vacinação e que sejam mantidas em situação endémica e contra nada disso acontece. Porquê? Precisamente porque a ocorrência destas doenças, isto está mais que estudado, há muitos organismos não são portugueses, são internacionais, são de nível de abrangência mundial, a Organização Mundial de Saúde Animal, a Organização Mundial de Saúde, a própria FAO. Estas coisas estão muito estudadas. É preciso ter confiança, é preciso que as pessoas também tenham confiança na informação que está a ser dada nos organismos oficiais. Estas doenças não podem ser mantidas porque estas doenças são um obstáculo determinante para o comércio. Um país que tem peste suína, desculpa, não, está sempre a dar exemplo da peste suína, mas um país que tem peste suína simplesmente para o comércio. Para o comércio dentro da União, dentro do próprio país e para fora, em termos de habilitação para países terceiros, nem pensar. Portanto, e isso poderá ser mantido durante uma série de anos. Portanto, as pessoas têm que ter responsabilidade perante as situações e têm que perceber que o seu papel é importantíssimo. Tudo depende de todos. Todos dependemos de todos. Portanto, é importantíssimo isso. É importantíssima a confiança, como já disse, é importantíssimo que as pessoas percebam, e isso implica a tal disponibilidade e a tal disponibilidade para aceder ao conhecimento e para estar disponível para aprender as coisas. É preciso ter conhecimento de como é que as coisas, qual é a regulamentação e para onde é que não se pode ir. É preciso que as pessoas percebam que certas doenças não há vacina e não há vacinação. A vacinação de emergência pode ser feita, mas tem um quadro, tem uma regra, tem uma explicação. Tem que querer perceber isso e há quem explique isso. Portanto, as pessoas têm que estar disponíveis para isso. E, sobretudo, têm que estar disponíveis para investir, se for caso disso, em biossegurança. A biossegurança é muita coisa, não é só construir dotações, é também ter cuidados com a movimentação animal, com a vigilância das doenças e das situações. Portanto, o investimento em biossegurança é fundamental. As pessoas têm que entender que proteger os seus animais, as suas populações da entrada de agentes patogénicos é fundamental e depende em boa parte, do próprio. Portanto, é preciso estar disponível para investir isso e é preciso perceber que isso tem um retorno. O retorno é a proteção das explorações e isso necessariamente é uma salvaguarda para si. A DGAV, do ponto de vista da DGAV e da parte da DGAV, estamos sempre disponíveis e, como já disse há pouco, a DGAV nos últimos tempos, tem fomentado e tem-se disponibilizado imensamente para comunicar, informar, divulgar, nunca deixar que as situações caiam no vazio ou no esquecimento. Estamos completamente disponíveis para isso. Portanto, a cooperação do setor e das fileiras é essencial.
Mas a cooperação tem que ser feita de uma forma esclarecida e informada e acho que temos que começar por aí. A informação que se transmite e a forma como ela está disponível deve ser clara, deve ser breve, deve ser apelativa e acho que estamos disponíveis para cooperar, seja de um modo direto, seja de um modo até indireto, porque as organizações de fileira competem muito também este papel de chamar as pessoas a si, de manter um nível de proximidade que permita que as coisas funcionem como elas têm que funcionar, em cooperação total. Obrigado. Miguel, está na hora. Vou fazer a última pergunta aqui, que estava prometida. Uma das ferramentas que eu sei que a Zoetis lançou-se recentemente foi uma vacina viva modificada contra o Mycoplasma bovis. Isto será uma das ferramentas que nós podemos esperar no futuro, ou similares, e se tem alguns resultados para partilhar. Vou partilhar em 2 minutos, para não atrasar. A vacina a que o João se refere contra o Mycoplasma bovis foi um lançamento recente das Zoetis a nível mundial, primeiro no continente americano e depois na Europa. E aqui a ligação é em que medida, e o que eu vou mostrar é um trabalho de parceria com o Monte do Pasto, que se dispôs a introduzir a vacina junto ao restante protocolo preventivo que utilizam nos animais que têm engorda intensiva, e que foi uma parceria a 3 também com a Universidade de Lusófona, e portanto, agradeço às 3 entidades e também na pessoa do João Lima que tem conduzido este trabalho connosco. Porque aqui na perspectiva da Uma Só Saúde, exatamente porque um dos objetivos da introdução desta vacina por parte da Monte do Pasto foi perceber até que ponto é que a vacinação permitiria reduzir ou não, de uma maneira substancial, o recurso aos antibióticos. O micoplasma afeta vários departamentos orgânicos dos bovinos, mas muito especialmente o aparelho respiratório, e causa doenças, lesões no aparelho respiratório, que progridem lentamente, mas que progridem no sentido de se transformarem em lesões grandes, que vocês podem ver aqui deste lado, aqui do lado direito, que são lesões potencialmente incuráveis, portanto, às quais os antibióticos, mesmo que sejam eficazes, têm dificuldade em chegar. Compararam-se 2 grupos, um não vacinado em 2025, outro vacinado num contexto em que a exploração tinha já todo o seu efetivo de engorda vacinado, portanto com a imunidade de grupo a sério. E o que é que se observou? São basicamente 2 indicadores que estão relacionados, que eu vou partilhar aqui hoje convosco, que são preliminares e, portanto, sobretudo este que é clínico tem que ser visto com cautela, porque há diferenças entre os grupos, do ponto de vista do clima, das raças envolvidas, etc., mas ainda assim são indicadores muito interessantes. Um é a redução dos novos casos de doença, chamada incidência de doença respiratória, que há uma redução estatisticamente significativa, à volta dos 6% de redução, com uma muitíssimo significativa redução do recurso aos antibióticos em contexto de metafilaxia, que era com muita frequência necessária até o ano passado e que, com a introdução da vacina, desapareceu. Portanto, o recurso ao tratamento em massa, para evitar os surtos, desapareceu e, portanto, reduziu-se em quase 90% o recurso aos antibióticos entre os 2 grupos. Pronto, está feito. Muito obrigado. Quero te questionar agora aqui o Miguel. Muito obrigado. E vou passar à Teresa, porque senão nós somos expulsos. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado.